O que é ostracismo organizacional e como lidar com ele? Vem comigo na reflexão de hoje. O que é ostracismo? Ostracismo é uma palavra criada no século V a.C., que era utilizado em Atenas, na Grécia. Todas as vezes que um político tinha uma atitude que colocava em risco a liberdade e o bem-estar público, essa pessoa era banida, ela era excluída de Atenas por 10 anos. Ou seja, quando alguém é excluído do coletivo por ter tido uma atitude que de alguma forma incomodou ou colocou em risco aquele coletivo, podemos chamar de ostracismo. Ostracismo não é uma criação humana. Ostracismo é uma coisa que acontece na natureza de uma forma geral. Por exemplo, em uma colmeia de abelhas. Se uma abelha sai para pegar pólen e pega um pólen de uma flor tóxica, quando ela volta para a colmeia, ela passa por uma inspeção. E se ela está carregando um pólen tóxico, ela não pode entrar na colmeia. Ela literalmente é banida, ela é excluída e tem que passar a noite do lado de fora até que ela se limpe do pólen. Só que como o período de vida dela é curto, as chances dela sobreviver são muito pequenas. Gilberto, mas como é que isso acontece dentro do mundo organizacional? São várias formas. No mundo organizacional, o que a gente precisa ficar atento? Ao aprendizado. Vamos imaginar algumas situações. Tem pessoas que, por exemplo, podem ter uma atitude inadequada dentro de uma organização, que coloca em risco a vida daquela organização, colocando em risco a reputação da empresa, né? Propositalmente, de repente, fazendo com que um produto possa ir para o mercado de uma forma inadequada. E aí essa pessoa, por colocar em risco o coletivo, é desligada, né? Ela fez uma fraude, cometeu corrupção, enfim, alguma atitude que colocaria em risco a continuidade e a prosperidade daquela organização. E ela é demitida, desligada e deixando claro que naquela organização ela não volta mais a trabalhar, né? E muitas vezes até no mercado, porque se a organização sinaliza para os parceiros, essa notícia corre e essa pessoa não consegue mais se recolocar no mercado. Eu já vi isso acontecer, talvez até você também tenha algum exemplo para dar. Uma pessoa que depois de desligada tenta se recolocar de várias formas diferentes, fica 1, 2 anos sem conseguir, porque nos bastidores correu o boato do que essa pessoa fez na organização da qual ela foi desligada. Ou seja, ela está em ostracismo. Ela está nesse momento ali exilada, banida daquele mercado, ou no mínimo daquela organização. Agora, Gilberto, e quando a pessoa não é demitida? Isso também pode acontecer? Pode. Imagina que uma pessoa não é mais chamada para participar de nenhum projeto. Todas as vezes que as pessoas se reúnem agora, chamam pessoas de várias áreas, mas essa pessoa se sente sempre deixada, de lado, banida, excluída. O que temos aqui? Bom, provavelmente a primeira parte é um feedback. Portanto, o ostracismo muitas vezes é uma metodologia de feedback de que a pessoa teve uma atitude que o coletivo não gostou. Na minha cabeça, eu posso achar que eles não gostam porque eu contribuo com as reflexões que ninguém quer refletir. Eu acho que eu estou fazendo provocações em benefício do sistema. Só que para as pessoas, de repente, a forma como eu faço essas provocações pode ser inadequada, elas se sentem atacadas, ou na visão delas eu sou chato pra caramba. Então, as pessoas chegam à conclusão que trabalhar comigo é um porre e começam a me evitar. O que cabe a mim? Bom, aprender é um feedback, eu preciso fazer uma reflexão. Por que as pessoas estão me isolando? Se elas estão me isolando é porque eu tenho um tipo de comportamento que de alguma forma faz elas não se sentirem em bem-estar com a minha presença. Se eu acho que elas estão erradas e eu estou certo, eu tenho um ponto cego. Ou seja, não é possível. Se eu tenho um conjunto, um grupo de pessoas que começam a me evitar, eu preciso refletir sobre os meus comportamentos. Por quê? Porque se eu não refletir sobre isso, cedo ou tarde serei excluído definitivamente desse grupo. Isso não vai demorar para acontecer. Gilberto, mas e quando, por exemplo, você é excluído por uma pessoa que tem poder, tem autoridade? Você pega, por exemplo, uma pessoa em uma empresa que tem um superior e esse superior aqui se sente ameaçado por essa pessoa e aí ele então começa a cortar essa pessoa, evitar essa pessoa, tirar essa pessoa, tirar poder dessa pessoa.
Eu diria a mesma coisa, porque, veja, se o diretor está se sentindo ameaçado, é porque a forma como essa pessoa se comporta não é de alguém contributiva, não é alguém que soma, é alguém que fala de um jeito que ameaça o outro. E a pessoa pode achar, não, eu falo mesmo, eu falo na cara. E ela acha que isso é uma vantagem. Não é porque eu sou autêntico. Você pode ser autêntico e amoroso, não precisa ser autêntico e colocar em risco a relação. Então, veja, sempre que alguém estiver vivendo ostracismo, se quiser, de fato, poderá tirar um aprendizado. Porque é muito mais fácil eu transferir 100% a responsabilidade para os outros do porquê eu estou sendo banido do grupo. Agora, se realmente for uma só pessoa que se sente atacada por mim, mesmo que eu reflita, converse com os outros e nem eu, nem ninguém mais vê como eu deixo essa pessoa mal, ou seja, as pessoas falam, não, não consigo entender também. Aí a coisa que não tem a explicação objetiva, o que fazer ainda é você perdoar o outro. Porque assim, ó, se o outro se sente de alguma forma atacado por mim, mesmo que eu não consiga explicar, e ninguém consegue explicar, e nem mesmo a pessoa às vezes consegue explicar, é alguma coisa emocional profunda. Então, eu entendo o seguinte, ok, infelizmente com essa pessoa, nesse momento a gente não vai conseguir ter uma relação. Ela me exila de projetos e coisas dentro da organização e cabe a mim o quê? E compreender isso e lembrar que ainda existe no mercado muitas outras oportunidades. Eu não tenho que ficar nessa empresa para sempre trabalhando com essa pessoa. Se esse é o caso, depois de uma análise profunda, então você pode escolher partir para outras direções. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no meu canal chamado As 4 Escolhas. Antes de tomar qualquer decisão, assista a ele se esse for o seu caso. Bom, então vimos aqui, ostracismo nada mais é do que um feedback de um coletivo que não está confortável com a minha presença. Cabe a mim perceber o que está acontecendo, qual é o meu comportamento que faz com que esse grupo se coloque em mal-estar com a minha presença. Se eu ajusto isso, eu posso resolver rapidamente a situação e aprender e crescer com ela. Quarta-feira que vem estarei aqui com uma nova reflexão. Lembre-se, se você estiver acompanhando os vídeos e perceber que o conteúdo é relevante, deixe o seu like e compartilhe. Até quarta que vem. Tchau, tchau.